O neopragmatismo surge como uma atualização crítica do pragmatismo clássico, reelaborando seus compromissos antifoundationalistas, seu interesse pela linguagem ordinária e seu foco nas consequências práticas das crenças para a ação coletiva. Para compreender sua identidade, é decisivo reconhecer que ele reinterpreta os legados de Peirce, James e Dewey, deslocando ênfases e reformulando pressupostos epistemológicos diante do giro linguístico do século XX. No pano de fundo desse movimento está a crise da filosofia primeira e dos alicerces epistêmicos infalíveis, intensificada por críticas positivistas e por debates analíticos sobre referência, significado e normatividade. Em lugar de fundamentos últimos, o neopragmatismo advoga por justificações locais, revisáveis e sensíveis a práticas sociais historicamente situadas. Essa posição não equivale a ceticismo global, mas a uma confiança regulada em métodos públicos de correção e em dispositivos institucionais de aprendizagem e revisão. O pragmatismo de Peirce imaginava a fixação de crenças a partir de hábitos de inferência testáveis, propondo a máxima pragmática como critério de significação atrelado a efeitos concebíveis. James ampliou esse horizonte com uma atenção à experiência plural, a vontade de crer e a utilidade vivida das crenças na tessitura da vida humana. Dewey, por sua vez, reconduziu a filosofia à educação democrática, a experimentação social e a inteligência coletiva como práticas de reconstrução contínua. O neopragmatismo recodifica esses impulsos após Frege, Wittgenstein e Sellers, convocando a linguagem como médium privilegiado das práticas racionais. O resultado é uma virada da experiência à discursividade, com ênfase na normatividade pública que orienta justificações, críticas e acordos. Richard Rorty é figura axial nessa transformação, ao sustentar um anti-representationalism, que recusa a ideia de que a filosofia espelha a natureza ou fornece uma ciência primeira do conhecimento. Seu projeto critica a dicotomia esquema, conteúdo e substitui a busca por correspondência última pela solidariedade conversacional e pela ampliação do vocabulário. Essa postura, porém, não apaga exigências de objetividade em ciências e direito. Antes, desloca sua fonte para as melhores práticas de investigação, cooperação e revisão crítica disponíveis. Hilary Putnam, em chave distinta, propõe um realismo interno, rejeitando tanto o relativismo global quanto o realismo metafísico e ancorando a objetividade em critérios constitutivos de racionalidade. Sua posição preserva um espaço normativo para correção sem recorrer a fundamentos extrasociais e confia em padrões públicos de razoabilidade e adequação semântica. Robert Brandon introduz um inferencialismo pragmatista, no qual o significado é função do papel inferencial em jogos de dar e pedir razões. A linguagem, nesse quadro, é um conjunto de práticas normativas nas quais compromissos e autorizações são distribuídos, contestados e atualizados. O sentido não se reduz à referência. Ele é instituído por regras tácitas de uso que regulam o que conta como inferência apropriada. A objetividade, por essa via, emerge da possibilidade de desacordo informado e da estabilização de práticas que distinguem entre erros e acertos inferenciais. A semântica torna-se, assim, uma pragmática iluminada por estrutura inferencial e a epistemologia converte-se em teoria dos jogos normativos. O Price, por sua vez, desenvolve um expressivismo global, recusando a prioridade da representação e examinando o que nossas afirmações fazem em diferentes eixos pragmáticos. Em vez de reduzir todo o discurso à descrição, ele mapeia funções como prescrever, prometer, avaliar, projetar políticas e administrar desacordos. Essa abordagem reforça o pluralismo pragmático de gêneros discursivos, impedindo que critérios descritivos colonizem a totalidade da linguagem. O resultado é uma compatibilização entre ciência e valores sem reducionismo, reconhecendo que cada prática tem métricas internas de sucesso. Esse pluralismo é, no entanto, disciplinado por compromissos de correção e por mecanismos públicos de crítica. O neopragmatismo é frequentemente mal lido como simples relativismo,
quando, na verdade, constrói formas de objetividade enraizadas em práticas. A objetividade científica decorre de experimentos reprodutíveis, de medições calibradas e de coerências explanatórias. A jurídica, de precedentes, princípios e deliberação pública. A moral, de justificações recíprocas e de expansão de empatia informada. Não há tribunal final fora do mundo social, mas há tribunais vinculados a padrões institucionais de correção. Essa é a aposta. Confiança crítica no melhor que fazemos sob condições de publicidade e revisão. A consequência é um ethos antifundacional que preserva a normatividade por meios metafísicos. O tema da verdade, nesse horizonte, perde aura fundacional e ganha perfil de virtude das nossas práticas justificatórias. Em Hort, falar em verdade é, muitas vezes, uma maneira de elogiar crenças que passaram pelos melhores crivos conversacionais de uma comunidade aberta. Em Putnam, a verdade mantém vínculo com idealizações regulativas e com condições epistêmicas robustas de racionalidade. Em Brandon, a ênfase recai na correção inferencial, na estabilidade de relações de compromisso e no papel dos reconhecimentos recíprocos. Em Price, o foco desloca-se para usos e para a estrutura plural de funções pragmáticas do dizer verdadeiro. No plano metodológico, o neopragmatismo convida a repudiar o mito do dado e o olhar de Deus, aceitando a historicidade dos nossos padrões de evidenciação. A ciência moderna é exemplar. Ela é histórica, mas não por isso indiferente a erros. Ao contrário, seu progresso se mede pela complexificação de meios de correção. A filosofia, nesse cenário, não compete com a ciência pelo estatuto de conhecimento privilegiado, mas atua como metaprática de clarificação, cartografia de jogos de linguagem e terapia conceitual. Em lugar de sistemas totalizantes, ganham lugar análises situadas, reconstruções racionais e desenho institucional. A política no registro neopragmatista rubrica um compromisso com democracia deliberativa, reformas graduais e aprendizado social. Não se espera um fundamento último para direitos, porém, se exigem justificações em linguagem pública acessível sob condições de igualdade discursiva. Os desacordos não são erros a eliminar, mas oportunidades de aperfeiçoar vocabulários normativos e redesenhar instituições. A tolerância não é mera condescendência, mas técnica de cultivo de desacordos produtivos. A ideia de progresso perde um telos fixo e ganha a forma de expansão de capacidades e de redução de crueldade. Na educação, a inspiração de Dewey renasce como pedagogia de projetos, investigação cooperativa e resolução de problemas abertos. Aprender é participar de práticas normativas, habituar-se a pedir e dar razões, e exercitar o uso responsável de critérios públicos. Conteúdos importam, mas importam sobretudo como instrumentos que habilitam cidadania epistêmica. A alfabetização científica aparece como alfabetização inferencial e a literacia midiática como alfabetização de confiabilidade. O currículo, então, combina conhecimento substantivo com meta, conhecimento sobre como corrigimos a nós mesmos. No direito, a coerência entre precedentes, princípios e consequências sociais desenha um equilíbrio pragmático. Nenhuma regra opera isolada de práticas interpretativas e de contextos de aplicação. A hermenêutica jurídica, nessa chave, admite revisões orientadas por razões públicas, imparcialidade procedimental e atenção a impactos. Assim, decisões não espelham fatos brutos, mas respondem a jogos complexos de normatividade. A legitimidade fortalece quando as cortes mostram seus critérios e abram-se à crítica informada. Na ética, o neopragmatismo evita transcendentalismos rígidos sem ceder à indiferença. A exigência é de justificação recíproca entre agentes livres e iguais, sob condições não coercitivas. Valores são testados no atrito da vida comum e na resistência dos afetados. A expansão de empatia e a reparação de vulnerabilidades funcionam como bússolas práticas. A meta é reduzir sofrimento
e ampliar possibilidades de vida compartilhada. No plano global, o neopragmatismo oferece gramática para lidar com desacordos interculturais. A ideia é negociar zonas de sobreposição normativa, reconhecendo divergências profundas sem demonização. Instrumentos como mediação, traduções conceituais e avaliação de consequências tornam-se centrais. As ciências climáticas, por exemplo, requerem coalizões epistêmicas transnacionais com governança adaptativa. O melhor argumento, aqui, é aquele que se mostra revisável e capaz de coordenar ação coletiva efetiva. Críticas clássicas ao neopragmatismo denunciam risco de relativismo, perda de verdade e dissolução de normatividade. A resposta pragmatista insiste que normatividade não precisa de metafenômeno externo à prática, mas de procedimentos públicos robustos. O que substitui o fundamento é a crítica. O que substitui a correspondência última é a responsividade a razões sob condições ideais aproximadas. A queda de absolutos não é colapso, e sim passagem a um regime de justificação que assume sua finitude. Trata-se de coragem epistêmica. Viver sem garantias transcendentais, mas com instituições de autocorreção. Ao fim, o neopragmatismo não prescreve ceticismo, e sim confiança cautelosa em vocabulários que nos ajudam a viver melhor sob escrutínio mútuo. Se verdade é o nome de certos sucessos justificatórios, cabe cuidar dos ecossistemas que os tornam possíveis. Se a razão é prática pública, cabe garantirmos arenas inclusivas, tempos adequados e meios de crítica. E se a filosofia é cartografia de jogos normativos, Gibbon também a tarefa de desenhar melhores mapas para mundos em mudança. Esse é o compromisso. Substituir a busca por fundamentos por engenharia institucional da razoabilidade.